Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar a igreja, glorificando ao Senhor. Hoje para mim é um dia muito alegre. Meu filhinho está fazendo 30 anos. Eu vim para cá, mas deixei a festinha pronta lá em casa. Coisa de mãe, né? De mãezona, né? Deixei lá prontinha a festinha para o meu filho, bolinho, cachorro-quente. 30 anos, o meu filhote está fazendo. Só tenho a agradecer ao Senhor, sabe? É intimista, tá? Entendeu, igreja? Ou quer mais alguma explicação sobre essa palavra? É intimista. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o pastor me passou o tema, né? Hoje é a nossa quarta-feira, né? Da campanha Derrubando Gigantes. E hoje nós vamos estar falando, né, de Davi, vencendo no chamado, dessa forma, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 19. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, aqui não é proibido dar glória, não. Dá glória, conforme você dá glória, a glória sobe e desce as bênçãos sobre a tua vida, tua casa, tua família. E diz assim, no verso 19 do capítulo 16 de 1 Samuel. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envia-me o seu filho Davi, que cuida de ovelhas. Aleluia. Então, nesse capítulo... Obrigada. No capítulo 16, nós vamos ler o capítulo 16. Samuel unge Davi. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o seu jarro com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé, e escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram, tremendo de medo, encontrar-se com ele e perguntaram: vens em paz? Samuel respondeu: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor, consagrarem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou mais Samuel, mas este disse: tampouco foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e o ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Davi a serviço de Saul. Em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso Senhor mande esses teus servos à procura de um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu sentirás melhor. Saul respondeu aos que lhe serviam: encontre alguém que toque bem e tragam-no aqui. Um dos criados respondeu: conheço o filho de Jessé,
de Belém, o belemita, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então, Saul mandou mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Aleluia, glória a Deus. Então, nesse capítulo 16, nós vamos conhecer a história de Davi, como aquele que derrubou o gigante, né? Também a palavra vai falar sobre isso. Nós já escutamos falar no decorrer dessa campanha derrubando os gigantes, né? E ele se torna um herói diante do povo de Israel. Aleluia! O que se tornou ele se tornou um rei, um herói para Israel. Mas não paramos para pensar no processo que ele passou, aleluia, de aprendizado que o levou a concretizar o chamado de Deus na sua vida. Aleluia. Então, nós vamos ver essa trajetória a qual ele enfrentou, né, sendo obediente ao chamado do Senhor. Aleluia. Mas o curso do seu chamado demorou, mas ele esperou com paciência em Deus. Ele não pulou nenhuma etapa. Ele não pulou nenhuma etapa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro rei de Israel foi Saul. Houve uma transição do período dos juízes para uma monarquia, aleluia. Ou seja, a mudança de Israel, né, de uma confederação tribal, né, governada por juízes, para uma monarquia, com o pedido de um rei. O povo pedia um rei. O povo não queria mais a teocracia, que no caso é o governo de Deus sobre o povo. Ele quis mudança, o povo queria mudança. E preferiram colocar um rei humano. Glória a Deus. E eles não tinham experiência com a monarquia. Eles somente viam os outros povos com o rei governando. E queriam também imitar aqueles povos com o rei humano. Então Israel se interessa em ter o rei. Aí o Senhor instrui Samuel: Samuel, o povo quer? Toma. Toma. Eles querem um rei homem, humano? Toma. E falou para Samuel: unge Saul. E Saul não conseguiu se portar como rei. Muitas restrições levantaram contra Saul. O Senhor conversa com Samuel e o repreende. Até quando, Samuel? Até quando você vai ter pena de Saul? Até quando? Então nós vemos aqui, irmãos, um rei que por falta de experiência, falta de conhecimento, não conseguiu suster o que lhe foi dado com maestria. Foi direto ao trono sem saber governar, sem ter experiência no governo, sem ter experiência como rei, sem ter experiência com Deus. E aí o Senhor falou: olha, eu não quero mais Saul como rei, eu já escolhi um novo rei para assumir o trono. Vai à casa de Jessé o belemita, pois é de lá que vai sair o novo rei, que eu estou escolhendo, Samuel. Davi, o pastor de ovelha, não está sabendo de nada. Está sabendo de nada do que está acontecendo. Deus fazendo planos para o futuro de Davi, sem que Davi tomasse conhecimento. Coisa linda, né? Samuel vai à casa de Jessé, aleluia. Eu lhe mostrarei. Vai lá, Samuel, que eu vou lhe mostrar aquele que vai reinar. Mas tem que ser sigiloso. Aleluia. Samuel, mas se o Senhor, né, fala com Samuel: vai lá, mas se o Saul souber, ele vai querer me matar. Se ele souber que eu vou ungir alguém, ele vai mandar me matar. Aí o Senhor falou: olha, vai lá, faz um sacrifício, e nesse tempo unge aquele que eu vou orientar e vai embora. Mas é sigiloso, não conte para ninguém que você vai consagrar essa pessoa. Ó, entendeu, né, pastor? É desse jeito. Então temos aqui alguém que o próprio Deus escolheu e ungiu. Uma pessoa que está no anonimato, estava no escondido, nas madrugadas, nas orações, em choro nos pastos, cuidando das ovelhas, sozinho, sem apoio nenhum, sem ninguém para ajudar, entre aspas, abandonado por todos. Aleluia, aonde não tem ninguém para te apoiar, te dar a mão e falar contigo. Aí, prossegue, eu te ajudo, eu estou contigo. Não tinha ninguém. E muitas vezes, irmãos, nós estamos desse jeito. Estamos passando por uma situação difícil, mas ninguém entende o que está acontecendo contigo, ninguém sente a tua dor, ninguém vê o teu choro, ninguém está nem aí para você.
Aleluia! A maioria das vezes, irmãos, o Senhor permite que ninguém esteja perto de você. Aleluia! As pessoas não eram para estar perto de você, porque é você e Deus, é você com Deus e mais ninguém. Porque intimidade com Deus não pode ter uma rodinha de amigos em volta, é uma reunião de pessoas, é você intimamente com o Senhor, para falar com o Senhor e o Senhor te dá a resposta e falar contigo no íntimo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque é você e Deus. Ele quer que você saiba que você pode contar com Ele em todos os momentos da sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A vida de Davi ninguém está vendo, é no escondido, sempre no anonimato. Ninguém participa, ninguém sabe de nada, ninguém quer saber de nada a respeito de Davi. Deixa Davi para lá. Samuel chega à casa de Jessé, Davi não está lá. Jessé apresenta todos os filhos marombados, tríceps, bíceps, peitoral, tudo malhadinho, fazendo parte do exército de Saul, de Israel. Aí todo pomposo, olha lá o tríceps, olha o bíceps, olha o peitoral. Eu falo isso que eu fui dono de academia, tá? E ali, tudo malhadinho, marombadinho, né? Aí apresenta, e o Senhor fala: não, 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 não. E Davi não está lá, então Jessé apresenta todos os filhos, Jessé. Mas Davi é esquecido pelo pai. Parece que está até escondendo Davi. De repente, com medo que ele sobressaia com seus atributos, né? Vamos esconder, para pensar que ele é somente um pastorzinho de ovelhas, que ele é nada, para não saberem dos atributos dele. Vamos esconder, deixa ele lá. Não, Jessé, está faltando mais alguém. Quem? Pergunta Samuel. Ainda eu tenho um filho, né, lá, né, cuidando das... Traz ele aqui. Traz ele aqui. Aleluia. Entendemos aqui que muitas vezes as pessoas não vão nos valorizar. Não espere ser valorizado pelas pessoas. Você vai fazer, você vai dar a vida, você vai se cansar, mas não vai ser valorizado. Não vai ser valorizado. Você vai entregar a tua vida, você vai se matar em oração, mas não espere em troca, porque você não vai ver ninguém te valorizando. O único que te valoriza é o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Não vão ver em você o que o Senhor vê em você. Eles não vão ver em você o que o Senhor vê. Não serão capazes de enxergar o teu potencial. Mas Deus, Ele enxerga. Ele enxerga o teu potencial. Aleluia. Davi está vivenciando isso. Vai ser ungido, mas tem um porém. Ninguém pode saber. Tem que ser no escondido. No verso 13... Samuel unge Davi na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Samuel volta para Ramá. E Davi, ungido, cheio do Espírito de Deus, volta a apacentar os ovelhas dos seus pais. Vai lá para o pasto. Desse jeito. Davi podia reclamar. Sim, ele podia reclamar. O profeta foi na minha casa, me ungiu. O meu antecessor saiu, foi ungido, e logo se tornou rei. E eu voltei a apacentar ovelhas? Que negócio é esse? Ele podia. Aos nossos olhos, irmãos, seria ótimo se tudo acontecesse como desejássemos. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é desse jeito. Ainda mais vindo da parte de Deus. Não é no meu tempo, não é na minha hora, porque o nosso tempo pertence ao Senhor. Aleluia! O que muitas vezes nos reserva é o anonimato, é o esquecimento. Em Isaías 49, verso 15 diz: acaso pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que mama? Mas ainda que esta mãe se esquecesse, eu não me esqueceria de ti. Aleluia! Está se sentindo abandonado? Deus assegura que o seu amor é superior ao amor maternal, que é considerado um dos mais fortes na terra. Ele promete que mesmo que a mãe, aquela que dá de mamar ao filho, que ela esqueça, o Senhor afirma que jamais esquecerá dos seus filhos. Você não está abandonada, você não está abandonado. Deus cuida de você, Deus está te vendo, aleluia!
aleluia, é o Senhor, aleluia, nos escondendo, para que lá na frente haja um conhecimento maior para enfrentarmos as nossas batalhas e sairmos vencedores. É o Senhor nos fortalecendo em meio a essas situações. Essa situação não veio para te matar. O abandono não veio para te matar. Ele veio para te fortalecer, para você guerrear, para você matar os gigantes que vão estar diante de você. Os gigantes aqui representam os problemas, as situações difíceis, o problema no casamento, o problema com o filho, é o problema na doença em casa, no teu corpo. Esses são os gigantes que vão se levantar. A perseguição no trabalho, a perseguição na igreja, são os gigantes que vão se levantar. E o Senhor é da igreja, minha irmã, é na igreja, em todo lugar vai haver perseguição, vai haver calúnia, e o Senhor está te trabalhando em você, para que na frente, quando vier um gigante maior, você olhar para ele e falar: em nome do Senhor, eu vou te matar agora. Eu não tenho medo de você. Você não vai ficar acuado no cantinho. Ai, olha esse probleminha, olha esse problema. Ai, eu não vou aguentar, não vai morrer nada, minha filha. Levanta e mata esse gigante, aleluia. E olha, eu vou dizer, mas não é com pedrinha não, porque pedra não mata gigante não. Teve uma vez, pastor, eu fui fazer uma pesquisa na época das pesquisas, né? Não era essa época aqui, né? Tecnológica, da internet, na casa de uma colega minha de trabalho, de escola, de curso, e a irmã dela, uma garotinha já 12 anos, não sei, mas aquela menina parecia que era um gigante. Aquela menina parecia que era um gigante. Pegou um pedregulho de concreto desse tamanho, jogou na minha testa, furou a minha testa, mas eu não caí. Eu não caí. Eu fiquei com furo na testa, chorei muito, mas eu não caí. Então, pedra não mata gigante, não. O que mata gigante é o nome do Senhor. É o nome do Senhor que derruba gigante. É o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Senhor está nos escondendo. Ele está na frente, né, para que nós venhamos ter um conhecimento maior. Aí, no verso 19, vai dizer, né? Aqui, no verso 19, aqui começa uma transição na vida de Davi. Começa uma transição na vida de Davi. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me o seu filho Davi, que cuida de ovelhas. Davi tinha atributos que o colocariam naquele lugar. Ele não entrou pela janela, não. Ele tinha atributo para estar naquele lugar. Não era por amizade, não. Não era por amizade, meu amigo, vou colocar. Ah, eu gosto muito dessa pessoa, tão boazinha, me ajuda, então vou colocar. Não, não era. Ele tinha atributos para estar naquele lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, alguém o viu e disse: eu conheço um moço que toca bem a harpa. Alguém viu e reconheceu os atributos de Davi. Por mais que pareça, irmãos, que ninguém está te vendo, Deus vai te mostrar para alguém que vai te valorizar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No tempo de Deus, Ele vai te mostrar para alguém, e esse alguém vai te valorizar. Então disseram: tragam-me ele. Um rapaz que foi ungido por Deus para ser rei e agora está tocando para o rei ser liberto de espíritos malignos. A palavra vai dizer sobre os atributos de Davi, que Davi é valente, Davi fala bem, que o Espírito do Senhor é com ele, mas até aquele momento ele estava apacentando as ovelhas do pai. As ovelhas não eram nem dele, era do pai. A história dele não começa com ele no topo, no sucesso, não, gente. Onde todos possam olhar. Não, 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 não. Davi vai tocar para Saul, para que aqueles espíritos que o atormentavam Saul saísse dele. E já estava ungido para ser rei, para rei. Já estava cheio do Espírito do Senhor, mas não estava reclamando, podia reclamar. Que é isso? Eu não pedi nada. Foi o Senhor que me deu. Por que eu estou cheio do Espírito dele? Por que Ele me ungiu e eu estou aqui?
nessa vidinha. O meu ministério não é esse. Eu não quero ficar nisso aqui, porque o meu ministério não é esse. Meu ministério é outro. O que eu estou fazendo aqui? Me botaram como diácono, mas eu sou pastor. Eu sinto que eu sou pastor. Espera o tempo de Deus, que Deus vai dizer se você é pastor ou se você não é. Pega experiência com Deus. Ah, não, eu sou missionária. Eu sou missionária. Espera o tempo de Deus. Porque se você ficar caladinha ali, fazendo aquilo que Deus está te mandando você fazer, vai chegar a hora que Ele vai te ungir, vai chegar o tempo que Ele vai te levantar como missionária, Ele vai te colocar lá no topo, para todo mundo ver, para te honrar. É dessa forma, irmãos. Eu cheguei aqui há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, fiquei, não me batizei, porque eu falei que eu queria conhecer Deus primeiro. Primeira coisa que a irmã Lígia me entregou quando estava ali, falou assim, ó, você é missionária. Eu olhei e falei assim, eu, velha, porque eu achava que missionária só podia ser nova, né? Deixei para lá, não liguei não. Falei, eu quero fazer a obra, eu quero fazer a obra, eu quero fazer a obra. Aí, um tempo atrás, eu falei, eu vou sair daqui. Vou para uma nossa igreja, mas menor, para não poder estar ajudando. Aí Deus se levantou e falou assim, vai sair nada, eu vou te honrar onde te coloquei. Aí Deus falou assim, espera que um anjo vai aparecer. Espera que um anjo vai aparecer. Tudo isso eu já sabia. O anjo, vou falar. Eu vou enviar um anjo, eu vou tirar um. Foi assim mesmo, vou tirar um. Foi desse jeito. E vou trazer um que vai ser um anjo que vai te consagrar. Ali, ó. Cumpriu a promessa, mas eu esperei com paciência no Senhor. Eu esperei em Deus. Eu não fiquei, eu sou missionária. Eu não quero fazer a obra. Eu quero fazer a obra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então, até aquele momento, ele estava apacentando as ovelhas do pai. Então, a história não começa com ele no topo. Então, Davi vai tocar para Saul. Deus preparou Davi no anonimato, no cuidado com as ovelhas, livrando as ovelhas de serem mortas, mostrando que o Senhor treina seus servos para assumir posições no tempo certo. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus coloca ele junto do rei Saul, para que ele aprenda com o rei, para ele assumir o reinado, vendo onde Saul acertava e onde Saul errava. Oh, meu, isso aqui veio assim do trono da glória da minha casa hoje. Essa pregação foi feita hoje à tarde. À tarde, Deus falou, apaga tudo isso. Falou, eu fiz uma ontem, com calma, tem uma semana que eu estou escrevendo. E eu fiz do meu jeitinho. Você apaga que isso está horrível. Deus falou para mim. Apaga que isso está horrível. Você vai falar o que eu vou mandar. E aí eu entrei no desespero. Eu até chorei. Ai, Senhor, eu vou morrer, só quer me matar. Vamos embora, senta aí, Sandra. Começou a ditar, começou a falar comigo. Glória a Deus por isso. Deus fala. Deus fala. O problema é que a gente não quer esperar Deus falar. Nós somos apressados, queremos fazer o que nós queremos, a hora que nós queremos, do jeito que nós queremos. E aí nos precipitamos. Então, Deus preparou Davi no anonimato, cuidando das ovelhas, livrando as ovelhas de serem mortas, mostrando que o Senhor treina seus servos para assumir posições no tempo certo, no tempo de Deus. Não é no meu tempo, nem é no teu tempo. Deus coloca ele junto de Saul, né? Para ele aprender com Saul a parte de reinado, porque Saul foi sem experiência nenhuma, aleluia, para assumir o reinado. Então, vendo onde Saul acertava como rei e também aonde Saul errava como rei, para não cometer os mesmos erros, né, de Saul. Quando no tempo de Deus ele subisse ao trono, ele não cometeu os erros de Saul. Nós aprendemos com quem faz as coisas certas, mas também nós aprendemos com quem erra, para pegar e não errar também como ele errou. Você olha e fala, isso está errado, não quero ser assim, não quero fazer assim. Nós temos que nos policiar para não cometer os mesmos erros que pessoas que erram, a gente venha imitar e fazer errado. Aleluia, glória a Deus. Então, o gigante aqui que Davi derrubou, foi uma oportunidade de exaltação na vida de Davi. Foi uma oportunidade, gente, gigante exaltação. Aleluia!
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Até então, Davi ali era o pastorzinho, era o músico que tocava harpa. Aleluia! No capítulo 17, ele começa a receber algumas oportunidades. Aleluia! E quando ele vai levar os alimentos para seus irmãos, amando do pai, eles dizem que Davi era presunçoso. Você é presunçoso, você quer aparecer. Ele era alguém que estava disposto a ajudar, né, encarar as adversidades, levar a sério o que fazia. Mantinha com integridade a sua missão, a qual ele foi enviado. Aí ele vai, leva lá o pãozinho, o queijo para o irmão. Você é presunçoso, você quer aparecer. Você quer aparecer? Você quer aparecer? Não, meu irmão. Eu vim trazer um pão, um queijo, para vocês ficarem fortes para a guerra, para vocês não ficarem fracos. Eu vim alimentar vocês. Eu não sou presunçoso. Não, eu vim alimentar vocês. Mas até os irmãos botavam Davi de lado. Aleluia. Ninguém viu ele matar o leão e o urso. Tudo dele era no anonimato. Aleluia, glória a Deus. Era no escondido. Aleluia. E ele fala, né, para Saul, né? E tudo no anonimato. Ele não queria saber de mídia, não. Ele não explanava, não, tá? Olha, gente, acabei de matar um leão. Olha, deixa eu tirar foto. Deixa eu fazer uma filmagem. Espera aí, leão. Abre a boca do leão aqui. Deixa eu filmar. Espera aí, tira o meu prato, meu sanduíche daqui, que vai aparecer também meu sanduíche. Olha, tudo na mídia. Vamos lá, tudo na mídia. Tudo na mídia. Agora, levanta aqui a juba do leão. Não, agora o urso. Abre aqui os dentes do urso aqui para mim tirar. Olha só eu com a mão na boca do urso. Não, ele não fazia isso na mídia, não. Ele não mostrava para ninguém, não. Ele matava e ficava quieto, porque a palavra do Senhor diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. É desse jeito. Aleluia. Ele queria saber só de Deus. E ele fala para Saul. Reclama com Deus, gente. Foi Deus que deu, tá? Ele fala para Saul: matei o leão, matei o urso e mato esses gigantes também. E Saul diz: contra esses gigantes não tem como. Ele é experiente. Ele é grande. Ele é isso. Ele é aquilo. Eles estavam focados no gigante. A atenção de Israel era para o gigante. Enquanto para Davi o centro das atenções sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Deus em tudo. Deus. E eles, olha o gigante, olha a roupa do gigante, olha o escudo do gigante, olha não sei o que do gigante. E o meu negócio é com Deus. Meu negócio é com Deus. Então nós temos que parar de prestar atenção nos nossos gigantes e focar no tamanho do nosso Deus, que é poderoso. Aleluia! Os adversários estarão sempre diante de nós. Não adianta, irmãos. Vai ter sempre adversário diante de nós. E na maioria das vezes, nós estaremos sozinhos. Não teremos ninguém para nos ajudar a guerrear. É a vida, faz parte da vida. Quando veio o leão, quando veio o urso, quem estava com Davi? Ninguém. Aí ele fala: eu matei Saul, o leão e o urso. E a prova disso é que eu os matei, é que todos estão com medo do gigante e eu não estou. Porque eu já encarei o urso lá atrás. Eu já encarei o leão lá atrás. Isso para mim, fui preparado. Pensa agora o que Deus já fez na tua vida. Pensa agora o que Deus já fez, que você achou que não tinha saída, não tinha jeito. Olha para trás, dá uma olhadinha. Não gosto de olhar para trás. Não, olha para trás. Olha para lá, vê de onde Deus te tirou. Vê quem você era, o que você fazia. Olha quantas lutas você enfrentou. Você acha que você enfrentou sozinho, que você venceu sozinho? Até antes de você aceitar o Senhor, Ele já lutava com você, por você. Quantos livramentos você teve antes de saber quem era Jesus? Antes de ter conhecimento de quem era Deus? Quantos livramentos você teve? Já era Deus com a mão dele poderosa cuidando de você, te protegendo, te livrando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O que eu vivi no anonimato me sustenta para eu viver agora. O que aprendi lá atrás me faz encarar o gigante hoje. Davi vai levar alimento, aleluia.
para os irmãos. Não era soldado, era pastor de ovelha e músico. De um lado da montanha os filisteus, do outro Israel. Aleluia. Durante 39 dias, aleluia, o gigante ficava falando. Tem homem aí? Tem? Tem homem aí? Estou perguntando. Tem homem aí? Para encarar o gigante? Gente, fala logo, para a gente sair correndo. Tem! Entendeu? Então me diz, igreja, quem estava habilitado para matar esse gigante? Era aquele que estava vivendo sozinho, com seus duelos particulares, vendo Deus no secreto, só ele podia ser esse habilitado. Davi. Foi Davi, foi treinado para isso por Deus, estudou na escola de Jeová, o professor foi Jeová, aleluia. Tem homem aí? Davi disse, estou aqui, ó, estou aqui. Para Deus o homem não precisa de tamanho, para Deus o homem precisa de um coração disposto a reconhecer o poder dele sobre todas as coisas. Porque ele tem poder sobre todas as coisas. Sobre todas, não é algumas coisas, é todas as coisas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O irmão diz que ele é pretensioso, que ele quer aparecer. Saul diz que ele não tem condições de enfrentar Golias. Israel diz, Davi não dá conta. Golias tinha mais de 2 metros. Davi não tem armas de guerra, mas ele tem uma coisa que ele descobriu no deserto. No deserto que ele passava, quando não tinha ninguém do lado dele, que até a família menosprezava. Aleluia! É nas madrugadas, no momento íntimo com Deus, que nós conseguimos força em Deus para enfrentarmos os leões, os ursos, os gigantes nos campos de batalha. É em oração pelas madrugadas, é se derramando aos pés do Senhor, se humilhando e falando, Senhor, eu não tenho condições, eu não tenho como agir, eu não tenho como fazer, eu não sei o que falar, Senhor, eu não sei. Tenha misericórdia de mim. E Ele tem misericórdia de nós. E Ele faz uma coisa linda. Porque os planos do Senhor não é como os nossos. Nós pensamos pouco. Nós vemos aqui. Deus vê lá na frente. Nós estamos enxergando esse ambiente aqui. Não estamos enxergando lá fora. Deus está vendo esse ambiente. Deus está vendo lá fora. Deus está vendo outros estados. Deus está vendo dentro da tua casa. Deus está vendo dentro do seu trabalho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O meu futuro eu desconheço, o teu futuro você desconhece, mas o teu futuro, o meu futuro, o futuro dos meus, da minha casa, Ele já escreveu e assinou embaixo. Aleluia, ninguém pode revogar, ninguém pode mudar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E é no deserto que nós nos fortalecemos, é quando nós estamos sozinhos que aprendemos a nos defender dos gigantes, porque não tem ninguém para lutar pela gente, a gente vai ter que encarar. Tá, você e os gigantes num ambiente fechado, você vai fazer o quê? Ou eu ou ele. Ou eu, não tem saída. Ou eu ou ele. Então quem vai cair vai ser ele. Eu vou me esforçar e vou derrubar ele. É melhor que chore a mãe dele, a mãe dos gigantes, do que a minha. Então, não é? É desse jeito. Ai, ai, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, só o Senhor. Costumo dizer que quanto mais eu desapareço, eu tenho essa frase de slogan para mim. Não é, Mary? Quanto mais eu desapareço, mais eu para o homem, mais eu apareço para Deus. É a minha frase, né, Mary? Eu apareço mais para Deus. Aleluia. Davi está diante de uma situação que todos estão tremendo de medo. Realmente. Mas ele está pautado na experiência com Deus, que ele diz para Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante, porque eu vou enfrentá-lo. Quem é esse incircunciso filisteu? Aleluia. Ele sabia muito bem o valor de um jovem circuncidado. Aleluia, sim. Ele tinha uma aliança com Deus. A aliança com Deus nos faz poderoso para vencer qualquer batalha. Enquanto a arma de guerra
estava nas mãos de Golias, a aliança estava nas mãos de Davi. Aleluia, glória a Deus. Foi no anonimato, irmãos. Foi sem ninguém saber, até o presente momento, ele naquele campo de batalha. Era sendo ungido na casa, era escondido, ele mata o gigante no nome do Senhor. Se não fosse no nome do Senhor, quem seria batido seria Davi e o povo todo de Israel. Se não é o nome do Senhor, não é funda, não é pedra, não é aquela espada. Se não fosse o nome do Senhor, Davi tinha acabado com a própria vida dele. Israel teria sido destruído, porque é o nome do Senhor que nos dá escape. É o nome do Senhor que nos livra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos vendo guerras, países em guerras. Vai lá ver as armas bélicas, né? Do exército bélico, está matando gente, está destruindo famílias, está matando crianças, mas o nome do Senhor nos protege, o nome do Senhor livra a nossa casa, a nossa família. O inimigo rodeia, procurando a quem tragar, diz a palavra, mas o Senhor está cuidando da nossa casa, da nossa família, porque há um futuro preparado por Deus, para os teus filhos, para os teus netos, para a tua neta. Há um futuro preparado por Deus para todos aqueles que você tem colocado nas mãos do Senhor. Então nada de ruim vai acontecer, porque Deus vai proteger, porque Deus vai livrar. Aleluia. Então foi no anonimato, era sendo ungido, mas cheio do Espírito, mas ele enfrentava lutas, batalhas, até internas, que a palavra não fala, mas até batalhas internas, nas emoções. Meu pai não gosta de mim. Trata tão bem meus irmãos. Meus irmãos são os queridinhos. Porque às vezes a gente tratando o filho tudo igual, já tem um ciúme tremendo. E a gente trata igual. Aí vira e fala assim, mãe, tu gosta mais de fulano. Para de palhaçada, menina, eu gosto de todo mundo do mesmo jeito. Que isso? Entendeu? Imagina o tratamento que Davi recebia. Mas apesar de tudo, ele esperou em Deus. Ele confiou em Deus. Apesar de todas as coisas, ele não fugiu das responsabilidades que o Senhor colocou na mão dele. Aleluia, esperou o tempo certo, que é o de Deus. Em meio à espera até a realização do seu chamado, aguardou com paciência no Senhor. Quietinho, só, está nas tuas mãos, Senhor. Está nas tuas mãos. O aprendizado no campo, como pastor de ovelha, o aprendizado tocando harpa para Saul, fez com que a oportunidade surgisse para derrotar o gigante filisteu. Os gigantes, irmãos, é a oportunidade, aleluia, de ter a vitória, para ser reconhecido. Ao tocar a harpa para Saul, ali começa o seu chamado para reinar. Aprendendo como ser um rei. E essa porta, ela foi aberta, aleluia, glória a Deus, através de Davi tocando harpa para o endemoniado, para Saul. Tá? Aleluia. Que estava possesso de espírito maligno. Davi, sabendo que foi ungido para ser rei, ele podia pensar assim e falar, vou tocar nada. Ele está atrapalhando meu ministério. Porque eu já fui ungido. Não é assim? Eu já fui ungido. Eu estou cheio do Espírito de Deus e esse cara não larga o trono, não larga a coroa. Não é? Está no meu lugar. Entendeu? Está no meu lugar. Vou tocar nada. Está atrapalhando meu ministério. Ele tem que sair para eu assumir o meu chamado. Mas ele não foi só ungido. Davi não foi só ungido. Diz a palavra que ele foi cheio do Espírito do Senhor. Quem é cheio do Espírito do Senhor não quer mal para as outras pessoas, quer o melhor para elas, não quer tomar o lugar delas, não tem inveja delas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hoje muitos não querem começar de baixo, irmãos, querem começar no topo. Eu sou o melhor cantor, eu sou a melhor missionária, eu sou a melhor profeta, eu entrego umas coisas, sabe? Não. Davi aprendeu dentro dessas situações qual seria o seu chamado. Chamado não é título, chamado é experiência com Deus.
chamado experiência com Deus Todo-Poderoso. Chamado não é título. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos abater primeiro, irmãos, os gigantes dentro de nós, que está aqui no secreto. Eu sou melhor, eu quero o microfone, eu quero o púlpito, eu que quero orar mais, eu que quero cantar mais, eu sou a cantora, eu sou a pregadora, eu sou aquele. Nós temos que abater esses gigantes que estão dentro de nós, até chegar o momento que Deus nos dará a exaltação. Davi vai nos mostrar dentro dessas experiências dele que ninguém o entende, mas ele não estava só. Deus o chamou e o preparou para que o chamado dele de rei não fosse um fiasco, como foi do rei Saul. O povo quis Saul, logo foi coroado, sem entendimento do que é ser um rei sobre Israel, não deu certo. Você quer pegar o ministério sem ter entendimento para não dar certo? Ou você quer esperar em Deus? Quer esperar o diploma de Jeová? Passou o teu certificado, foi aprovado. Ou você quer pular as etapas? Davi matou o leão, matou o urso, mas gigantes continuaram a se levantar contra ele. Mas ele tinha aprendido na escola de Deus. Logo depois se levantou outro gigante na vida de Davi. Mas ele não podia matar Saul, que o invejava. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele teve oportunidade de derrotar Saul, mas ele dizia que Saul era ungido de Deus. Não se levanta contra o ungido de Deus. Por mais que você não concorde com o que ele esteja fazendo, por mais que você não concorde com a opinião dele, não se levante contra o ungido de Deus. Davi tinha tudo para acabar, para matar com Saul. Está no meu lugar de rei. Vive me perseguindo para me matar. Tinha chance de matar, né? Quando ele pegou ele lá dentro daquela caverna, fazendo alguma coisa lá, tirou um pedacinho da capa e mostrou. Tinha tudo para fazer isso, mas falou, não. Aí o outro, vai, mata, aproveita, mata. Não. Ele é ungido do Senhor. Então, irmãos, se você não concorda, fica para você. Fica com a sua opinião. Porque muitas vezes o ungido de Deus recebe ordens do Senhor. Direcionamento de Deus. E muitas vezes ele não quer fazer isso. A carne dele está para um lado, eu queria fazer isso. E o Senhor não é assim. Deus me fez apagar a palavra todinha que eu fiz ontem aqui. E ele botou tudo isso aqui. Para a glória de Deus, né? Para a glória de Deus. Então, Davi provavelmente, ele foi, não se tem certeza, né? A palavra não fala, ele foi ungido entre 12 e 15 anos por Samuel, mas assumiu o trono mais ou menos com 30 anos. Quem tem paciência para esperar o teu chamado se concretizar? Ele passou por um longo período de preparação e perseguição antes de governar Israel. Não passem à frente de Deus. Não passem à frente de Deus. Espera no Senhor. Espera em Deus. Porque quando o Senhor faz, Ele faz certo, Ele faz completo. Se eu for fazer, você for fazer, pode ter certeza que vai dar errado. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.